Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa passagem, quem está falando aqui é Neemias. Neemias, ele estava localizado nessa cidade que chamava Suzã, que era uma das cidades da capital do Império Persa. Nesse momento, ele estava falando com o seu irmão. Ele pergunta: irmão, como é que está Jerusalém? Como é que estão as coisas lá? E o irmão dele começa a falar: irmão, as coisas estão terríveis lá em Jerusalém. Mas a gente pergunta: por que o irmão de Neemias estava em Jerusalém e aonde que Neemias estava era o Império Persa? Para a gente entender um pouco do contexto histórico, a Babilônia tomou o povo de Deus. Só que nesse meio tempo, o Império Persa derrubou o Império Babilônico. E aí, nessa tramitação, o Império Persa deu a liberdade para alguns voltarem para Jerusalém e quem quisesse ficar, ficasse. Então esse irmão de Neemias que estava em Jerusalém vai visitá-lo e traz essas notícias: olha, o jeito que a gente está vivendo lá não dá. A gente está com tudo destruído, todos os nossos muros foram destruídos, a gente está vivendo um caos. Mas quem tinha causado esse caos? O Império Babilônico. Na sua invasão ao povo de Deus, eles destruíram tudo que havia lá, e desde então o povo não conseguia se restabelecer. E para aquele povo de Deus, era uma vergonha aquela situação. Eles estavam vulneráveis, eles não tinham quem o protegesse. E quando Neemias ouve isso, ele chora, ele jejua, ele ora. E nas suas orações, Neemias começa a reconhecer: Deus, eu sei que nós pecamos, eu sei que nós falhamos como um filho seu. Porque a maioria das vezes que o povo de Deus foi tomado por um cárcere, todas as vezes que eles foram levados fora da sua terra natal, era porque eles estavam em pecado. Então neste momento, Neemias, ele chega a Deus e ele fala: Deus, eu reconheço que meu povo pecou contra ti, mas tem misericórdia de nós. Olha a nossa situação. Então Neemias, nessa situação, ele tinha um trabalho dentro do Império Persa. Neemias, ele era o copeiro do rei. Neemias, ele tinha um trabalho de servir o rei. E o que aconteceu? Neemias, após essa notícia, o seu semblante muda. Ele se entristece, ele fica triste com aquela notícia. E logo o rei, que todo dia possivelmente via Neemias alegre, agora vê Neemias triste. E ele fala: Neemias, o que está acontecendo com você, meu filho? Você está triste, está cabisbaixo, não está comendo não? E Neemias começa a falar: olha, rei, estão passando por isso, isso e isso. E lá em Neemias 2 ele começa a falar: por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre.
como não estaria triste e o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína e as suas portas serão destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do seu agrado, do rei, o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou com que eu fosse. Irmão, era evidente que Deus estava conduzindo Neemias nessa situação. Qual que eram as chances do rei abrir essa oportunidade para Neemias? Era quase impossível. Mas Deus já estava trabalhando na vida de Neemias. Então ele faz esse pedido ao rei e ainda mais, Neemias foi um pouco mais abusado. Ele falou assim: ó rei, eu vou precisar de uma carta sua, era tipo um passaporte, para que ele pudesse transitar até a cidade de Jerusalém. Então ele fala: ó, eu vou precisar de uma carta sua, para que eu possa passar em paz aonde que eu precise. E o rei vai lá e dá. Aí ele fala mais: olha rei, a minha cidade está destruída, eu vou precisar de materiais para que eu possa reconstruir ela. Será que você não pode me fornecer do seu... Como é que fala? Não vou saber falar se é um vale, mas era tipo uma floresta. A sua floresta real, para que eu utilize das madeiras lá para reconstruir. E o rei vai lá e deixa. E ainda por cima, o rei ainda conduz Neemias a ir com os seus soldados para que eles os protegessem. Irmãos, não tinha como não perceber que Deus era com Neemias nessa situação. Só que, chegando lá, a gente pensa: cara, foi tudo uma beleza para Neemias. Neemias já tinha conseguido liberação para sair lá do seu serviço, conseguiu uma carta para passar, conseguiu material, conseguiu segurança. Então a gente pensa o quê? Quando Neemias chegou lá em Jerusalém, estava tudo às mil maravilhas, né? Ele fez de boa, mas não foi assim. Chegando lá, Neemias encontra a sua primeira barreira. Ele encontra a sua primeira oposição. Então em Neemias 2, ele fala assim: Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que haviam chegado alguém interessado no bem dos israelitas. E quem era Sambalate e Tobias? Eu tentei pesquisar alguma coisa sobre quem era Sambalate, e eu não vou falar que é certeza que era isso. Mas provavelmente os estudiosos dizem que Sambalate era governador daquela região de Samaria. E Tobias era um oficial amonita, que tinha muita influência política. E para que interessava os dois? Por que eles ficaram irritados quando Neemias chegou lá? Porque para eles não era interessante que Israel voltasse a se reerguer, que os muros dela voltassem a estar de pé. Eles tinham interesse político, eles tinham interesse geológico naquela região, geopolítico. Eles não queriam, então eles já ficaram irritados com aquilo. O que esse cara está querendo fazer aqui? Qual que é a missão desse cara aqui? Então, Neemias encontra sua primeira oposição. Então, enquanto Neemias estava ali, fazendo o que ele estava querendo, que era levantar a cidade, restaurar ela, se levantaram esses primeiros opositores. E eu começo a pensar, Neemias escolheu a missão de reconstruir Jerusalém, mas agora ele vê um problema, que não era só reconstruir, mas também era lutar contra aqueles que tinham interesse no bem de Israel, ou no bem de Jerusalém. Irmãos, quando a gente escolhe caminhar com Jesus, vai ter situações que vai se levantar coisas que vão se opor contra nós. Irmãos, quando a gente está seguindo a Jesus, pode parecer brincadeira, mas dentro do seu trabalho se levanta oposição. Você era sempre um cara gente boa, mas entrou alguém que falou assim: ó, aquele lá não trabalha não, só enrola. Aquele lá, vixe, aquele lá não serve para subir para esse cargo não, ele não tem capacidade.
Quando você escolhe servir a Jesus, a sua casa sempre foi uma paz. Mas aí o seu filho começa a brigar com você, a sua mulher começa a brigar com você, um irmão começa a ter atritos no almoço de domingo. Quando a gente começa a servir a Jesus, parece que a sua empresa não prospera, parece que o seu negócio não flui. Quando a gente escolhe caminhar com Jesus, irmão, vai aparecer coisas que vão tentar nos tirar do propósito dele. Vão levantar situações que nunca aconteceram. Mas quando a gente começa a caminhar com Jesus, irmão, a gente tem que ter em mente o quê? Eu devo continuar abraçando a causa que Deus me entregou. Geralmente, quando escolhemos caminhar com Deus, seguir os caminhos dele, situações e inimigos se levantam para tentar nos derrubar, pois ele tem interesse no seu fracasso. Irmão, quando a gente escolhe caminhar com Deus, quantos de nós já não ouvimos, cara, por que você virou crente? Por que agora você não está mais colando no futebol, saiu do nosso grupo de WhatsApp que a gente tinha? Você está ficando xarope, você virou aquele crente chato. Eu não posso mais ficar com você, não posso mais falar piada besteirenta. Agora eu não posso mais trocar um assunto com você sobre a mulherada. Irmãos, quando a gente começa a caminhar com Cristo, toda a atmosfera ao nosso redor muda. Agora a gente é o errado no meio do povo. Quando a gente começa a caminhar com Deus, muitas barreiras vão se levantar. Mas é aí que a gente tem que continuar firme. Então Neemias começa a andar naquela cidade. Por 3 dias, ele caminha, ele junta algumas pessoas, ele percorre, ele começa a observar a situação de Jerusalém. Depois de reconhecer toda aquela cidade, ele reúne pessoas e faz um convite. Ei, vamos reconstruir Jerusalém? Vamos unir nossas forças, vamos fazer isso aqui acontecer. Vamos lá, vamos juntar o pessoal, a gente faz algum churrasco, uma carne, um feijão gordo. Vamos fazer uma obra, vamos nos unir e vai dar certo. E aí os caras falaram, gostei dessa ideia, vamos embora. Vamos restaurar a nossa cidade. E Neemias começa a juntar pessoas que queriam abraçar a causa dele. Só que lá em Neemias 2:19 fala assim: quando, porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, agora arrumaram mais um, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos, e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Irmãos, esses homens sabiam que Neemias estava disposto a cumprir o que ele escolheu fazer ali. Então eles começaram o quê? Começaram a lançar palavras de zombaria contra eles. Irmãos, vocês podem ter certeza que o rei estava ciente dessa obra. E ele sabia que ele tinha dado autoridade para que Neemias trabalhasse ali. Mas toda vez que escolhemos seguir a Jesus, a ansiedade, o medo e a insegurança tornam-se preocupações na nossa vida. A gente pensa que as vozes da nossa mente são maiores do que o propósito que Deus nos entregou. Olha, quando a gente pensa assim, cara, o casamento não está fácil, eu acho que eu vou divorciar. Ah, minha família vive brigando, vou mandar esse meu filho embora, deixa ele embora que eu não quero mais problema. Sabe aquela promoção que não está acontecendo, porque estão fazendo a minha picuinha lá dentro da empresa? Ah, deixa quieto, essa empresa não é para mim não, eu vou embora. As vozes começam a tomar a nossa mente, a oposição começa a se levantar. Toda vez que nós nos levantamos para cumprir o propósito de Deus, irmãos, certas vozes vão aparecer sobre nossa cabeça para nos desanimar. Certas coisas vão começar. Irmão, teve dias na minha vida que eu passei por situações porque eu deixei de confiar em Deus. Ansiedade. Irmão, a pior coisa que tem é ansiedade, é o mal do século, né? E ele geralmente surge quando a gente começa a desacreditar no que Deus tem para nossas vidas. Da mesma forma que Neemias estava ali, provavelmente aquelas vozes deviam estar desacreditando ele. Mas Neemias, ele não se dava por vencido. Então em Neemias 2:20 ele fala assim: então eu lhes respondi:
O Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhe diz respeito, vocês não têm porção nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. E neste momento, irmãos, Neemias é tomado de autoridade e fala: aqui não. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas aqui não, pois o Senhor é comigo. Irmãos, eu não sei como é que anda a sua vida. Eu não sei como é que anda o seu casamento, eu não sei como é que anda o seu emprego, eu não sei como anda o seu negócio. Mas de uma coisa eu sei: confia a sua escolha a Deus e começa a repreender toda palavra de desânimo, porque Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. Irmãos, eu não sei qual é a situação que tem te assolado. Eu não sei qual tem sido as situações que você tem perdido o sono durante a noite. Mas, irmãos, você escolheu caminhar com Deus. E mesmo que não pareça fácil, começa a ser tomado de autoridade, começa a repreender tudo aquilo que tem tirado o seu sono. Começa a ser munido de autoridade para repreender tudo aquilo que não faz parte da sua escolha com Deus. Começa a viver de forma intensa um relacionamento com Deus, porque quando surgir os problemas, você vai ter autoridade para falar: Deus é comigo, Deus é na minha batalha, Deus é na minha família, Deus é no meu negócio, Deus é no meu trabalho, e nenhuma voz vai me preocupar. Nada vai nos preocupar. Então, irmãos, no capítulo 3, o povo começa a se unir. Cada um começa a fazer a sua parte. Então o muro começa a ganhar forma, o pessoal começa a ficar animado. Agora vai, vamos reconstruir esse muro. E no capítulo 4, esses caras é dois xaropes. Sanbalat e Tobias começam de novo a encher o saco de Neemias. E eles veem o avanço da obra e eles começam a ficar preocupados. E eles percebem que a união do povo estava começando a trazer resultado. Eles começam a pensar: a coisa é séria. Esse povo está animado mesmo, eles vão reconstruir esse muro. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, no capítulo 4, Neemias 4, fala assim: quando, porém, Sanbalat e Tobia, os árabes amonitas e homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmo não conseguiremos reconstruir o muro. Os inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles para matá-los e acabar com o trabalho deles. Irmão, quando o povo está unido, dificilmente situações ou lutas externas vão abalar ele. Então o que o inimigo pensa? Vamos começar a destruir de dentro para fora. A união é forte e só pode ser abalada por ela mesma. Irmão, quem lembra o que o pastor fala quando alguém vem trazer uma fofoca? O que ele fala? Vamos orar. Irmãos, eu vou falar, eu sou um bicho fofoqueiro. Toda vez que o pastor fala isso aí, eu começo a rir. A Gabi sabe, ela fala: amor, você é muito fofoqueiro, amor. Eu não gosto de falar, eu gosto de ouvir. Mas toda vez que o pastor fala isso, irmãos, é uma pedrada. Porque, irmãos, o que a gente ganha aprendendo, a consumindo uma coisa que não está fazendo bem a outra pessoa? O que isso vai ajudar a gente?
O que isso vai trazer de bom grado para nós quando a gente ouve, irmão, tem alguém que está mal ali, tem alguém que está ruim. E às vezes acontece o quê? Alguém passa ali, e vê o Paulo ali, na técnica, e fala assim, eu passei pelo Paulo, o Paulo não deu nem a paz do Senhor para mim. Ô bicho metido, só porque ele é barbeiro, não é cabeleireiro. Às vezes, irmão, a pessoa fica chateada e começa a falar mal dentro da igreja por algum irmão, porque o pastor não deu oportunidade para ele, só dá para o céu sim. Às vezes, irmãos, tem um problema sendo gerado dentro da nossa igreja, dentro do nosso meio, dentro dos nossos irmãos, porque alguém vê alguém, o pastor está conversando com o casal lá. Que a irmã é difícil, viu? Eu sabia que ia dar problema. É culpa dela. Irmão, misericórdia. O inimigo começa a destruir a gente de dentro para fora. Irmãos, o que a gente está construindo aqui é poderoso, mas eu comecei a entender nessa passagem de Neemias que o que pode destruir a nossa igreja é somente a gente que está aqui dentro. E a gente, irmão, às vezes é tomado por esse sentimento e começamos a nos magoar com coisa que nem existe, irmão. Irmão, o Paulo está concentrado lá, você acha que ele vai ter tempo de dar um oi para você? Ele está ali, preocupado, como é que está a luz. Irmão, às vezes o pastor, ele nem faz na maldade, irmãos. Tem vezes que o pastor faz coisas assim que até eu fico chateado. Falo, o pastor está cheio de coisa na cabeça. É coisa da minha cabeça. Irmãos, e quando a gente vê uma situação igual essa que eu citei, um casal passando por um problema. Irmão, se você está vendo uma luta, comece a interceder pelo seu irmão. Comece a orar por ele, comece a ajudar ele. Irmão, a nossa igreja, ela só vai morrer se a gente quiser. Se a gente não souber tratar melhor quem a gente está aqui dentro, provavelmente a gente vai sucumbir. Em Neemias 4,14 continua. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo dele. Lembre-se de que o Senhor é grande, é temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e pelas filhas, pelas suas esposas e pelos seus lares de vocês. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam reconstruindo o muro, e aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Irmãos, o inimigo, ele não conseguirá derrotar o povo de Deus enquanto um estiver cuidando do outro. Irmãos, a gente começa a ver que eles tentaram destruir o povo dentro do meio deles, implantando ali, tentando de alguma forma. Mas quando eles perceberam, eles falaram assim, a gente tem que começar a cuidar dos nossos. Irmãos, quando a gente vê um irmão caído, a gente levanta. Irmãos, quando a gente vê alguma situação que a gente sabe que a gente tem poder para ajudar, a gente começa a aconselhar. Irmãos, o que eles estavam fazendo o quê? Era trabalhando para que o propósito continuasse firme. Irmãos, o que vai fazer a nossa igreja frutificar vai ser isso. Enquanto houver uma batalha dentro de nós, se nós não estivermos munidos de espada, escudo, arco, flecha, seja o que for para proteger o nosso irmão, se a gente não fizer isso, a nossa comunidade vai cair. Que estejamos prontos a cuidar um dos outros. Assim, devemos ser nós. Quando ficarmos sabemos de problema, ore. Quando ver alguém triste, abrace. Quando alguém estiver lá de cima, perdido no louvor, irmão, fala aí, Bruno, às vezes acontece. Se a gente vê alguém cantando errado, se a gente vê, irmãos, pregador perdido, comece a orar, irmão. Comece a interceder. Comece, irmãos, a
amar aquele que está presente com você. Porque enquanto nós estivermos intercedendo um pelos outros, irmão, essa igreja ela não cairá. Ela não sucumbirá. Porque enquanto o inimigo tentar trabalhar dentro do nosso meio, vai ter um com espada. Ó, aqui não, irmão. Que a irmã é ruim pro marido dela, o quê? Ela é benção. Ela está só precisando de um puxão de orelha. Deixa comigo. Celcinho, o jovem está lá, ó, fazendo não sei o quê. Deixa comigo. Na próxima culto de jovem vai ouvir a palavra que vai ser sobre ele. Ele vai ver. Mas, irmão, tudo em amor. Porque se nós não estivermos preocupados com quem está do nosso lado, quem vai estar? É o irmão da igreja aqui do lado? Não vai ser, irmão, é aqui. Que estejamos armados de espada e escudo para proteger os nossos. E muitos acham, irmão, que uma igreja relevante, ela vai ser formada por pregadores importantes, pastores relevantes, cantores, por quanto de nível de network que ela tem. Mas o que eu aprendi nessa passagem, irmão, é que uma igreja relevante, ela é formada por pessoas que se preocupam um com os outros, com a saúde da nossa igreja, com a saúde da nossa casa. Porque se nós não estivermos preocupados com nossos irmãos, provavelmente nós estamos vivendo de forma errada, igreja. E precisamos começar a pensar nisso. Ainda mais nesse tempo, irmãos, que hoje a igreja não se tornou mais um lugar de se curar, mas tornou um lugar apenas de consumir. Que igreja que nós estamos formando e que tipo de relacionamento nós queremos para com os nossos irmãos que estão do nosso lado. E mesmo após, irmãos, diversos fracassos, infelizmente esses dois xaropes continuam enchendo o saco. Eles continuaram com as intimidações, eles continuaram com as mentiras. Os inimigos até tentaram no último momento atrasar o que Neemias estava fazendo ali. Mas não conseguiram, pois eles conseguiram terminar esse muro. E Neemias, para concluir, irmãos, Neemias 6, no versículo 15 fala assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Eluel. Não sei se eu falei certo, mas em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Irmãos, uma cidade que era vulnerável, sem muros, Jerusalém tinha sido destruída. Mas sabe o que eu aprendo com Neemias? Enquanto todos nós não abrimos mão, enquanto todos nós não deixarmos de abrirmos mãos da nossa escolha em Deus, a gente não vai deixar essa comunidade cair. Ela sempre vai estar fortalecida. Porque não existem barreiras que impeçam o muro da comunhão de se levantar. Os próximos anos dessa igreja, irmão, e eu tenho fé, não vão ser definidos por quantas obras nós entregamos aqui, por quantos equipamentos a gente coloca novo aqui, mas elas serão definidos pelo nível de comunhão e amor que nós temos um pelos outros. Essa é a realidade. Irmãos, se nós queremos manter uma comunidade que vai transcender anos, 10, 20 anos, mais de uma unidade, irmãos, ela tem que ser baseada na comunhão, no cuidado, no amar um com o outro. Isso que fortaleceu o povo de Jerusalém. Porque até então, irmãos, esse povo estava separado, não tinha propósito, não tinha uma escolha. Mas a partir daquele momento que aquele muro é reconstruído, uma esperança renasce para eles. Eles falam: agora a gente tem um lugar para voltar. Jerusalém está de pé. Agora nós temos um lugar que nós possamos chamar de lá, porque aquele muro está de pé. Agora nós temos um lugar para adorar a Deus, porque os muros foram levantados. E o que era motivo de vergonha, agora tornou-se motivo de honra. Irmãos, que nós estejamos unidos para manter, Pai, para manter a igreja, em nome do Pai, igreja missionária da família, unida, fortificada com comunhão, crendo que o que vai definir o futuro da nossa igreja
é o quanto nós amamos um ao outro. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que, se você puder, irmão, na último culto eu fiz isso, vamos nos unir, dê as mãos uns para os outros. Faça uma corrente aí no corredor, pega o seu irmão que está mais distante. Irmãos, eu creio que existe um propósito poderoso sobre essa série que o pastor está falando sobre comunhão. Eu creio que ela é o que vai definir os próximos anos da nossa igreja. Os próximos meses, as próximas atividades, irmão. Irmãos, eu conto com você. A cada um que está de mão dada conta com a sua ajuda. Se nós não estivermos unidos, firmes, essa igreja não prospera. Mas eu creio que nós estamos unidos. Eu creio que nós nos fortaleceremos uns com os outros, ajudando, nos guiando, nos fortalecendo, abraçando a cada luta, irmão. A gente tem visto aqui cada testemunho, cada batalha que cada um tem visto. Todo mundo está precisando de ajuda. E eu creio que você tem o poder para mudar a realidade de cada um que está ao seu lado, amém? Pai, eu quero orar pela vida da nossa comunidade, Pai. Eu quero entregar, Senhor Jesus, toda, Papai do céu, escolha que cada um, Pai, fez para estar aqui. Senhor, meu Deus, eu creio, Pai, que existe realmente um propósito poderoso, Pai, para o que nós vivemos aqui. E, Pai, eu sei que nem sempre é fácil. Nós somos formados, Pai, de pessoas falhas, errôneas, diferentes gostos, diferentes jeitos de viver. Mas, Pai, enquanto nosso objetivo for levantar, Pai, essa comunidade debaixo do seu propósito, unidos, cuidando um dos outros, Pai, nada vai abalar. Pai, que se essas mãos que estão unidas, Pai, sejam um símbolo, Pai, daquilo que vai permear os próximos passos dessa igreja. Que não vai ser, Pai, influência, relevância e nem nada, mas vai ser um amor um pelo outro que vai levantar-nos e levar-nos aos próximos níveis, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor alcance, Pai, a vida de pessoas que estão precisando, Pai, viver o que nós pregamos, que é família, Pai. Que possamos estar cada vez mais fortes, unidos, crendo, Pai, que o que nós estamos vivendo aqui vai mudar a realidade da nossa cidade. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos cantar mais uma vez isso. E somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Boa noite, igreja. Passando aqui para dar 2 recadinhos.
No próximo sábado teremos a nossa festa da colheita. Quem está animado para a festa da colheita? Todos já compraram seus convites? Quem não comprou, acabou. Mas, se você ainda tiver interesse, entre em contato com o WhatsApp da igreja e deixe o seu nome para a lista, que foi estendido mais uma quantidade de pessoas. Eu não sei se já encerrou, mas a informação que eu tinha é que estava no limite. É isso, Gabi? Tá sabendo disso? Então, deixe o seu nome se você tiver interesse. O valor é R$25. O convite é só para que saiba quantas pessoas realmente vão vir. Já deu a 150, parece que liberou mais 30, alguma coisa nesse sentido, mas já estava no limite aí. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a nossa igreja precisa de contribuição, doações, daquilo que vocês podem trazer para que a igreja possa fazer um leilão. E o dinheiro do leilão será revertido para a reforma externa da igreja, ali onde nós fazemos o café. A gente quer dar um up ali para poder receber vocês da melhor maneira possível. Então, eu não faço designer de sobrancelha, eu não costuro, mas se eu posso doar um bolo, fazer qualquer coisa nesse sentido, faça isso por nós, pela nossa igreja, por aquilo que a gente está querendo construir aqui. Então, de que forma? Chame no WhatsApp da igreja. Até que dia eu posso contribuir? O mais breve possível você traga essa informação. Mas, se contudo, no último tempo, você conseguiu contribuir até no sábado de manhã, tá bom? Então, por favor, contribua com a nossa igreja e venha participar com o coração alegre. É um momento muito festivo para nós, tá bom? E o último recadinho é que no dia 16 de agosto nós teremos a recepção de novos membros. O que é a recepção de novos membros? É quem decidiu pertencer à nossa igreja. Se você se sente pertencente e ainda não faz parte da membresia dessa igreja, deixe o seu nome no WhatsApp da igreja, entre em contato para que a gente possa fazer um certificado. Existe uma noite especial para poder te receber através do certificado que faremos entregues a vocês nessa noite, tá bom? Então, para a gente encerrar a nossa noite, vamos orar, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós vamos viver. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós durante a semana e por tudo aquilo que o Senhor fará em nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Pai, por essa igreja a qual nós pertencemos, que o nosso coração possa ter sido abastecido, Senhor, da Tua palavra e que ela possa frutificar em outras vidas, Senhor Jesus. Não necessariamente somente dentro do templo. O mais importante é vivermos daquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos mostrar o quanto nós somos filhos seus diante das nossas palavras, de alguém que esteja precisando, das nossas atitudes, às vezes apenas de um abraço, Pai. Que a nossa semana possa ser próspera, produtiva e que ela possa ser abençoada em todo o tempo e em todo momento. Possamos ter uma semana incrível. Boa noite e até a semana que vem. Amém.